Irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, de 15 a 21. Efésios 5, de 15 a 21. Mas antes de nós entrarmos aqui, enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de falar que já é o terceiro ano, que nós estamos participando dessa campanha promovida pela Junta de Missões Nacionais, dos meses de maio, pensarmos na família e nos envolvermos numa campanha de oração pela família, Então são 31 dias de oração pela família, e o tema desse ano é Família, Criação de Deus. No nosso grupo do WhatsApp ali, a gente vai compartilhar, todos os dias, um devocional em áudio, uma imagem, E eu também fiz um desafio hoje lá no grupo, não sei quantos viram, mas queria fazer um desafio também, para você se dedicar nesse mês de maio, em todos os dias, separar um tempinho para ouvir esse devocional, e também orar pela sua família, e lembrar também de 3 nomes, de familiares seus, sejam daqueles que moram com você, ou daqueles que são familiares, mas não moram, que ainda não conhecem a Cristo, para você estar nesse mês de maio inteiro, todos os dias, colocando esse nome no altar do Senhor, e lembrando dele, pedindo para que o Senhor se lembre dele, que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa, que o Senhor quebrante o coração, para que ela venha a conhecer a Cristo. Nós precisamos orar, orar pela nossa família. Muitas vezes a gente quer soluções rápidas, mas o Senhor colocou a oração no nosso caminho, como o caminho pelo qual Ele vai atuar nas nossas vidas, O Senhor já pré-estabeleceu isso, que nós devemos orar para Ele responder também e agir. Então nós devemos orar e orar pelas nossas famílias. E nesse mês de maio, então, nós vamos estar meditando sobre família, E hoje eu quero meditar nesse tema, na vontade do Senhor. Todas as nossas pregações aqui vão ser com esse foco na família, mas por mais que você não seja casado, você pertence a uma família, Você se envolve, com filhos, com pai, com mãe, com alguém. Então, essa mensagem não é para casados, é para família. Todas as mensagens aqui, que nós vamos meditar. E então eu quero ler esse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, leia comigo. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, nos mostra uma forma muito prática, daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta aos Efésios, que existe uma diferença do modo de viver do cristão, do modo de viver do ímpio. São 2 vidas diferentes, que não podem ser parecidas, não podem ser similares. São pessoas que devem ter uma perspectiva diferente. Se você coloca um cristão ao lado do ímpio e for comparar, eles devem ter vidas diferentes, um foco diferente, objetivos diferentes. Eles não devem viver da mesma maneira. E por toda a Bíblia nós somos ensinados pelo Senhor que nós, na verdade, não sabemos como viver. Nós não sabemos a melhor maneira que nós devemos viver pela nossa própria sabedoria, pelas nossas próprias forças. Mas é Deus que nos ensina a melhor maneira de nós vivermos. E a Bíblia também nos ensina que um dos grandes castigos de Deus é quando Ele deixa nós vivermos de acordo com a nossa própria vontade. É quando Ele fala assim: tá bom, vai lá e desfruta mesmo disso que você quer. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso, que um castigo de Deus é Deus nos entregar para as nossas próprias iniquidades, para a nossa própria vontade. Então nós precisamos entender que nós não sabemos como viver.
Nós não sabemos como ter a verdadeira felicidade, mas é Deus que vai nos ensinar através da sua palavra, que nós devemos meditar nela, né, todos os dias. A Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas, ela que nos ensina como nós devemos agir e como nós podemos ser abençoados pelo Senhor para assim alcançar a verdadeira felicidade que só vem de Deus. E um destaque interessante que eu quero fazer aqui, talvez você leu esse texto e você falou assim, mas vai falar sobre família e esse texto aqui não falou nada de marido, de mulher, né? Aí se você olhar para a sua Bíblia aí, o versículo seguinte já começa a falar, né, de marido, de mulher, de esposa, né? Se a sua Bíblia, a maioria das Bíblias, né, principalmente as impressas aí, trazem os textos todos divididos em bloquinhos, né, com alguns subtemas em cima deles, né? E a partir do versículo 22, em algumas Bíblias até a partir do versículo 21, você tem um subtema em cima, assim, né? Deveres conjugais, ou algo assim, o lar cristão, maridos e esposas, né? Talvez você tenha isso aí na sua Bíblia, mostrando que, olha, aí você olha para esse subtítulo, né, e fala assim, a partir daqui ele vai falar sobre família, a partir daqui ele vai falar sobre marido, sobre mulher, sobre casamento, e mais para frente fala sobre filhos, né? Se você pesquisar no YouTube mensagens sobre casamento, muito provavelmente você vai ver várias e várias mensagens em Efésios 5 a partir do versículo 22 em diante, que são textos maravilhosos, né, que nós devemos sim meditar para aprender como sermos cristãos. Mas a gente precisa entender que às vezes esses subtítulos aí, eles funcionam como uma pegadinha para a gente, eles podem até acabar nos atrapalhando, né? Esses subtítulos da Bíblia, eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreveu a Bíblia lá, ele não colocou esses subtítulos, isso aí é a editora que coloca, né? Por isso que varia de Bíblia para Bíblia. E às vezes olhar para esses subtítulos pode nos atrapalhar a entender o contexto e a pensarmos que um bloquinho de texto ali não tem ligação com o outro. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele escreveu de uma forma só, ele não escreveu em pequenos blocos, né? De 5, de 6 versículos. Ele nem dividiu em versículos, na verdade, ele escreveu numa pancada só. Ou seja, se os versículos seguintes aqui a esse texto que nós meditamos vão falar sobre a vida do marido, da esposa, o relacionamento dos pais com os filhos, esse texto que nós acabamos de ler aqui tem uma grande ligação com esses mandamentos, com esses deveres da família. Então, nós precisamos olhar com muita importância para esse texto quando nós meditamos sobre família. Porque se nós não entendermos o significado desse texto e as lições que esse texto traz para nós, nós não vamos conseguir cumprir os mandamentos que estão mais para frente, quando fala que o marido então deve amar a sua esposa, que a esposa deve se submeter a seu marido, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Se nós não entendermos o que esses versículos aqui nos ensinam, teremos grandes dificuldades em cumprir tudo aquilo que a Bíblia vai nos ordenar, para sermos então uma família abençoada por Deus. Então, se o nosso intuito aqui é de crescermos em relacionamento com o Senhor e consequentemente termos também uma família abençoada, nós cristãos entendemos que a família é um projeto de Deus, como nós vimos aí no título dessa campanha, né? É criação de Deus, e é também uma criação que o inimigo ataca sem parar. A nossa sociedade hoje em dia mesmo faz o possível para que as pessoas não valorizem as famílias, que não valorizem casamentos, que o divórcio seja algo fácil, né, nas nossas vidas, e que a fidelidade não precisa ser desse jeito que a Bíblia fala, não, né? O amor, ele tem que ser real enquanto dura, né? Mas o amor, ele tem prazo, ele acaba. Então as famílias, elas não precisam ser fortes. Só que uma sociedade sem famílias estruturadas, sem famílias cristãs, é uma sociedade que caminha para o precipício, para se desestruturar. Então, igrejas fortes e sociedades fortes precisam de famílias fortes. E se queremos ter famílias abençoadas, nós precisamos olhar com muita seriedade para esse texto aqui. E eu, meditando nesse texto, eu pensei aqui em que Paulo está nos mostrando 3 atitudes na vida das famílias.
E a primeira atitude que nós podemos observar são atitudes a evitar. O primeiro destaque, que nós podemos fazer aqui desse texto é que nós observamos atitudes que nós devemos evitar nas nossas vidas e nas nossas famílias. Eu quero ler novamente os versículos 15 e 16, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nesse texto aqui, Paulo ele faz o uso assim várias vezes de contrastes, de você mostrar, essa aqui é a cor branca e essa aqui é a cor preta, elas são bem diferentes. Olha, esse aqui é o vermelho, esse aqui é o amarelo, eles são bem diferentes, você está vendo? Isso é o contraste. E Paulo ele mostra aqui, isso aqui é o certo e esse aqui é o errado. Presta atenção, olha bem para a sua vida. E aqui o apóstolo Paulo ele nos deixa bem claro que a nossa vida precisa ter um contraste da maneira como nós vivemos hoje, da maneira como nós éramos antes de conhecer a Cristo, antes de servir a Cristo. Nós devemos viver nesse mundo de uma forma muito diferente das pessoas que não servem a Deus, das pessoas que são ímpias. Nós convivemos com várias pessoas na nossa semana, na nossa sociedade. Nós nos relacionamos no trabalho, nos relacionamos nas redes sociais, aprendemos e somos influenciados com várias pessoas, até mesmo nos vídeos que nós assistimos, seja no Instagram, seja no YouTube, mas nós devemos tomar muito cuidado com a influência que nós recebemos, porque nós podemos estar sendo influenciados a vivermos como pessoas que não servem a Deus, como pessoas que não vivem para o Senhor, e como pessoas aqui que a própria Bíblia vai chamar de tolas. E Paulo fala: não vivam como os tolos. Quem são os tolos? Tolos não são necessariamente, me perdoe aqui o uso da palavra, mas não são as pessoas burras. Não são aquelas pessoas que não têm uma inteligência, que não sabem somar, 2 mais 2. Existem muitas pessoas que são tolas aos olhos da Bíblia, mas são muito inteligentes. São pessoas que têm grande sucesso aí nesse mundo, que prosperam financeiramente, que crescem, com a sua empresa e tudo mais. São pessoas que ganham destaque, que se tornam uma grande influência, nas mídias, mas continuam sendo tolas aos olhos da Bíblia. O tolo é aquela pessoa que não tem discernimento espiritual. O tolo é aquela pessoa que está vivendo aqui nesse mundo, mas se esquece que Deus existe, que Deus governa tudo, que Deus é soberano e que nós vamos prestar contas a Deus. Os tolos, geralmente, eles querem ter o controle de toda a vida na palma da sua mão, e não só da vida deles, os tolos geralmente querem controlar toda a sua própria família, querem controlar os seus amigos, e quando eles perdem o controle de algo na vida, eles já ficam desesperados, ficam ansiosos. Esses são os tolos. Os tolos, eles querem resolver todos os problemas que aparecem na vida deles através da própria inteligência deles, e eles não aceitam nenhum tipo de prejuízo para a vida deles. Eles só querem saber de ganhar, Eles não aceitam perder. Então eles querem ganhar tudo, ganhar dinheiro, eles querem ganhar as discussões que eles têm, eles querem ganhar tempo, Não querem saber de, vou perder tempo indo numa igreja, vou perder tempo conversando com alguma pessoa. Não, fala rápido que eu preciso ganhar meu tempo aqui. Os tolos, eles são influenciados pela conduta padrão aqui deste mundo. Se você pegar para ler essa carta aos Efésios, desde o capítulo 2 ali, Paulo ele vem nos mostrar que existem várias atitudes dos tolos que nós devemos evitar, que nós devemos tomar cuidado. Paulo ele vai combater aqui as mentiras astutas, são mentiras inteligentes que os tolos têm. Ele vai combater aqui os desejos sexualmente impuros, isso é coisa de tolo. Ele vai dizer que nós, como cristãos, não devemos dar lugar à ira, ou seja, isso é coisa de tolo, e à ganância também. E no versículo 16 aí, do capítulo 5, quando Paulo fala que os nossos dias são maus, ele está dizendo que o nosso tempo que nós vivemos aqui é repleto dessas coisas, é repleto dessa influência,
de pensamentos errados, de pessoas que só querem tirar proveito, de pessoas que estão olhando somente para elas mesmas e querem agir de todas as formas erradas, apenas para lucrar de alguma forma, né? Para ganhar algo. Mas nós temos o discernimento espiritual para não vivermos dessa forma. E ele diz que só a sabedoria de Deus vai nos ensinar a não vivermos como tolos. E aí no versículo 17 ele repete, né? Ele diz assim: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez ele repete aqui a mesma ordem que ele deu no versículo 15. Aí, ao invés de usar a palavra tolo, aqui ele usa insensato, né? E eu vejo que se Paulo está repetindo essa afirmação, é porque eu e você corremos um sério risco de, mesmo sendo cristãos, cairmos no erro de vivermos como os tolos. E nós não devemos ser tolos, não devemos ser insensatos. E ao final aqui do versículo 17 ele mostra como que os tolos vivem, como que os insensatos vivem, né? Eles não buscam a vontade do Senhor para a sua vida. Ou seja, o tolo, ele não ora. Ele não ora com antecedência antes de tomar alguma decisão, né? Geralmente os tolos só vão buscar o Senhor, só vão orar ou até pedir para os outros orarem, quando as coisas já deram errado, né? Oh, tomei uma decisão errada, agora preciso mudar, né? Eu lembro na minha adolescência ali que um amigo que era ateu, estava desconfiado que a namorada dele estava grávida e veio pedir para eu orar. Eu falei assim: vou orar para quê? Só para pôr juízo na sua cabeça, né? Não sei, para dar algum jeito. Eu falei: não tem essa de orar. Quando era para você orar, você não orou, cara? Falei: mas que Deus abençoe, que ajude, né? No final ela não estava grávida, mas as pessoas, né, renegam a Cristo, não querem saber de Deus, mas quando o calo aperta, aí sim resolvem orar, aí sim querem algum tipo de sabedoria, né? Mas por que não oram antes de tomar as suas decisões? E tem muitas pessoas que se dizem crentes e vivem dessa forma, vão tomando as decisões sem orar, vão aí, né, vivendo de qualquer forma, e vivem da mesma forma que os ímpios vivem, tomam decisões da mesma forma que os ímpios tomam decisões, na pressa, de cabeça quente, e vão vivendo assim. Nós precisamos entender que a nossa meta diária é de buscar o Senhor, deve ser buscar essa sabedoria do Senhor, buscar conhecermos cada dia mais ao Senhor e recebermos dele essa sabedoria. Então no versículo 18, Paulo diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. O vinho aqui, ele é um símbolo das alegrias terrenas que os seres humanos buscam. Todo ser humano quer ser feliz, quer ser alegre, quer ter algum tipo de alegria na sua vida, né? E uma alegria rápida, instantânea. Então o que eu posso conseguir aqui? O que está ao meu alcance para que eu fique feliz rapidamente? O que está ao meu alcance? E a bebida alcoólica sempre foi usada dessa forma, né? Desde os tempos antigos, né? Na Bíblia mesmo nós vemos, né? Desde lá do Antigo Testamento, as pessoas usando a bebida alcoólica para buscar algum tipo de felicidade. Porque a bebida alcoólica, no primeiro momento, ela tira a nossa inibição, né? A gente perde a vergonha, a gente já começa a falar, né, qualquer coisa, né? E quem bebe aí acha tudo engraçado e fica feliz à toa, né? É amigo de todo mundo. Mas o problema é a consequência disso depois, né? A gente precisa deixar claro aqui que a Bíblia, ela não condena o uso moderado do álcool. Eu gostaria que condenasse, mas eu não posso falar isso, né? Eu particularmente sou 100% contra. Mas a Bíblia, ela não condena, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa imagem, né? Ficar nos associando àqueles que bebem, àqueles que se embriagam, mesmo que seja só um pouquinho, ou postando fotinha, bebendo e tudo mais, isso não é legal para um cristão. É a aparência de um tolo também, né? Não é algo positivo. E a embriaguez, sim, ela é condenada por Deus em vários momentos, porque Deus quer que sejamos sóbrios, que sejamos pessoas controladas, que estejam com a capacidade mental 100%, né?
Mas o que podemos perceber é que o diabo, ele se utiliza dessas ferramentas terrenas, né? Sejam as bebidas, sejam outras coisas desse mundo que venham a nos trazer alegria rapidamente, né? Mas o diabo usa dessas coisas para tentar ser um substituto da alegria que só vem de Deus. Mas essa alegria que é terrena, essa alegria que o diabo oferece, ela não é duradoura, ela acaba rápido. O efeito do álcool passa. E depois, né? Como que você vai ser feliz? E o dia seguinte? O dinheiro, ele acaba. Viajar é muito bom, me deixa feliz. Sim, mas uma viagem acaba, e daí? Se a sua felicidade estiver só nisso, né? A nossa alegria não deve estar nos prazeres desse mundo, né? Mas deve estar naquilo que Deus oferece para nós. Nós precisamos olhar com muita seriedade, com muita responsabilidade para esse texto, que em primeiro lugar, Deus está nos mostrando aquilo que nós devemos abandonar. Devemos deixar de ser tolos. Devemos abandonar aquilo que é momentâneo, aquilo que é terreno. E pensando no nosso ambiente familiar, nós podemos perceber também que vários problemas que às vezes acontecem no meio das famílias, acontecem porque agimos como tolos. Porque não buscamos a sabedoria de Deus para o nosso lar, porque tomamos decisões rapidamente, e aí às vezes a família se envolve num problema financeiro ali, porque não pensou, porque não orou. Às vezes, né, muitas pessoas têm problemas de relacionamentos, porque foram tolas, não deram atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz como nós devemos nos relacionar com as pessoas, mas deixa para lá. Não, eu sei como ser um bom esposo, eu sei, né, como ser uma boa esposa, não vou olhar para o que a Bíblia fala. Quer viver de acordo com as próprias forças e depois quebra a cara. E tem gente que é tola desde o início, né? Desde a escolha já do namorado, da namorada, já não ora, não vê se essa pessoa é cristã ou não, não enxerga Cristo na vida dela, mas eu vou lá, vou namorar, vou casar, e vou me envolver, e depois colhe as consequências desastrosas das escolhas tolas. A Bíblia diz, meus irmãos, claramente, não sejamos tolos. Mas graças ao Senhor, que o versículo 18 termina aqui nos dando uma outra opção. Ele diz assim, encham-se do Espírito Santo. Então, além de evitarmos essas atitudes erradas, nós devemos aprender também a adquirir algumas atitudes corretas, algumas atitudes boas. E em primeiro lugar, nós podemos destacar aqui algumas atitudes externas que nós devemos aprender a ter nas nossas vidas. Versículo 19 diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Esse versículo aqui já nos mostra a primeira atitude que nós devemos aprender nas nossas vidas. Nós devemos mudar as nossas palavras. Aquilo que sai da nossa boca deve ser diferente do que saía antes de conhecermos a Cristo. Tiago nos diz lá na sua carta que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, é poderosíssima. Ela tem um grande poder de edificar algo ou de destruir algo, né? E chega ao ponto que Tiago fala assim, que se uma pessoa quer ser perfeita, ela deve aprender a controlar a sua própria língua. Quem é que controla a sua própria língua, né? Jesus fala muito sobre isso também. Na semana passada nós meditamos sobre isso aqui na nossa IBD. Jesus fala muito sobre isso, né? Que nós vamos ser julgados por tudo aquilo que a gente fala. Que a boca fala daquilo que enche o nosso coração, e o que nos contamina é aquilo que sai da nossa boca, não aquilo que entra, né? Não é aquela comida ou algo que eu vou ingerir, mas é aquilo que está saindo da minha boca que vai contaminar o meu coração. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que, mais uma vez, é que não sermos como os tolos, também no nosso linguajar, né? Os tolos, eles já têm um repertório padrão, né? De mentiras, de palavras de baixo calão, né, de xingamentos, de depreciação do próximo. E tem muitos que se dizem cristãos e mantêm essas mesmas características, continuam falando da mesma forma que os ímpios falam. Mas Paulo, ele nos dá duas dicas excelentes aqui. Em primeiro lugar,
que nós devemos conhecer muito bem a palavra de Deus, e que ela deve fazer parte do nosso vocabulário. Por isso que ele diz aí para nós falarmos entre nós com salmos, né? E aqui nós podemos incluir aqui a palavra de Deus inteira, né? A palavra de Deus deve fazer parte do nosso vocabulário, das nossas conversas. Quantas vezes a gente vai dar algum conselho para alguma pessoa e nem lembramos de algum versículo, né? Os melhores conselhos que nós podemos dar para alguém é citando os versículos, né? Ó, você está passando por essa dificuldade aí, eu estou lembrando que a palavra de Deus fala sobre isso, isso e isso. Isso é falar entre a gente, né? Com a palavra de Deus. Lá em Colossenses, Paulo, ele traz, ele dá a mesma lição aqui, né? Colossenses 3,16, ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha que interessante. E a segunda dica, né, que Paulo dá tanto no texto de Efésios quanto nesse aí também, é de aprendermos a olhar bem para as músicas que fazem parte da nossa vida. As músicas, elas têm uma grande influência na nossa vida, né? Músicas que ouvimos, músicas que cantamos, pois elas estão alimentando a nossa mente, né? Naquele tempo não existia rádio, TV, celular, né? Mas com toda certeza nós podemos aplicar a instrução desses 2 versículos para o nosso dia aqui e pensar, o que você tem ouvido? Quais são as músicas que você tem tocado ao longo do seu dia? Isso tem edificado a sua vida? Isso tem feito você conhecer mais e memorizar a palavra do Senhor? Se lembrar das promessas do Senhor, né? Existe um versículo lá na Bíblia que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está lá em Lamentações, quando Jeremias está lamentando pela destruição de Jerusalém, e aí ele fala, né, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, no momento que você precisa tanto da palavra de Deus, você vai ouvir músicas terríveis aí, né, cheio de palavrões. Melhor ouvir um louvor, um bom louvor, né, que até louvor está difícil de achar hoje, né, louvores bons, corretos, né, teologicamente certos, mas existem, e nós precisamos aprender a incluir isso nas nossas vidas, atitudes externas que nós temos, né, vou tocar música, mas é pecado ouvir música que não seja cristã? Bom, se não fala nada de mal, né, eu não vejo que é pecado, mas está edificando a sua vida? Está glorificando a Deus? Então pensa bem sobre isso, né? Vamos investir o nosso tempo edificando as nossas vidas com a palavra de Deus. E a outra atitude externa que nós vemos aqui nesse texto, no versículo 20, onde ele diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele não está falando apenas de nós sermos agradecidos internamente, né? Eu sou muito grato, obrigado, Senhor. Não, Deus sabe, Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou grato. Aqui ele está falando de ação de graças, uma ação de nós, né, agirmos e sermos agradecidos. O interessante é que a gratidão, ela substitui uma outra atitude dos tolos também, que é a murmuração, a ansiedade. Quando nós somos gratos, nós não ficamos reclamando, nós somos agradecidos por aquilo que nós temos. Quando somos gratos, nós lembramos de tudo aquilo que Deus já fez no passado, aquilo que Deus está fazendo no presente, e nós então podemos caminhar com confiança, com esperança, sabendo que o Senhor está agindo lá no futuro. Hoje na IBD, até a irmã Camila comentou aqui, né, nós falamos sobre dedicar ao Senhor os nossos talentos, o nosso tempo e o nosso tesouro. E dedicar tudo isso também é uma forma de nós agirmos em gratidão a Deus. O Senhor me salvou, o Senhor me transformou, e o que eu tenho feito para Ele? Não para pagar a minha salvação, que eu jamais vou conseguir pagar, mas o que eu tenho feito em retribuição como forma de gratidão ao Senhor. Quais são os atos nas nossas vidas que demonstram que nós somos gratos a Deus? Nós precisamos ter essas atitudes externas para crescermos. E
por fim, o que nós podemos observar e aprender são as atitudes internas também, onde ele diz assim, no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição aos outros é um passo necessário para obedecermos aqui essa ordem, né, de termos mudanças nas nossas atitudes internas. Nós devemos aprender a obedecer e honrar aquelas pessoas que Deus colocou como liderança nas nossas vidas, que Deus colocou como autoridade em relação a nós. E como eu disse aqui no começo, né, se a continuação aqui do texto vai nos mostrar que deve haver uma sujeição dentro da família, né, da esposa para com seu esposo, dos filhos para com os pais, depois ele fala também de uma sujeição na sociedade, né? Mas o versículo 21 nos deixa claro aqui que nós não nos sujeitamos porque o outro merece que eu me sujeite a ele. Se for isso, a gente não vai conseguir se sujeitar a ninguém. Minha esposa, mesmo se olhar para mim, para os meus méritos, jamais ela vai achar mérito para se submeter a mim. Ou, né, os irmãos me olhar como um pastor, porque eu sou um pecador, eu sou muito errado. Mas quando a Bíblia fala aqui de nós nos sujeitarmos aos outros no temor de Cristo, nós observamos que nós estamos aqui glorificando a Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós nos sujeitamos a Cristo, e isso facilita com que eu me sujeite a qualquer um dos servos de Cristo. É olhar para Cristo e lembrar do exemplo dele, que Jesus Cristo deu esse exemplo de sujeição. Ele é o próprio Deus, que não tinha pecado nenhum. Ele era o único que não precisava se sujeitar a ninguém. E ele veio aqui a essa terra, em primeiro lugar se sujeitando a Deus Pai, mas também se sujeitando aos seus próprios discípulos pecadores, se ajoelhando ali para lavar os pés dos discípulos, ganhando um título de servo sofredor. Ele foi o próprio servo, nos ensinou sobre o que é servir verdadeiramente, né? E a Bíblia fala que nós devemos olhar para Cristo e sermos semelhantes a Ele. Ou seja, nos sujeitarmos a alguém não significa necessariamente ver um valor na vida daquela outra pessoa e aquela pessoa ser superior a mim mesmo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos todos iguais, não há diferença de homem, mulher, escravo, né? Livre, grego, judeu. Mas como é difícil, né? Muitas vezes nós nos sujeitarmos, e principalmente dentro da nossa casa. Às vezes fora de casa é mais fácil, né? No nosso trabalho se sujeita, né, ao chefe, na igreja, né, tem alguns líderes, se sujeita. Mas às vezes dentro de casa, né, é difícil. Às vezes a mulher ser submissa ao seu marido, o marido, o que eu vejo que é até pior, né? As mulheres às vezes não gostam desse termo de se submeter, mas eu acho que para o homem é até pior, né? Que é amar a mulher como Cristo amou a igreja, que é se matar, né? É de ter um quesinho ali de suicida, né? De entregar a própria vida, né? De abrir mão da própria vida em prol da esposa, né? Mas nós nunca vamos conseguir fazer isso pelas nossas próprias forças. Nós não somos capazes de amar essas pessoas pelas nossas próprias forças ou pelos méritos delas. Nós só fazemos isso através de Cristo. Por isso que nós não podemos nos esquecer do versículo 18, que diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai transformar as nossas vidas, nos fazer em novas pessoas. É o Espírito Santo que vai nos fazer entender essa palavra de Deus, aplicar ela no meu dia a dia. É o Espírito Santo que vai frutificar em mim e vai me trazer virtudes e qualidades para eu conseguir realizar essas boas obras, que por mim mesmo eu não consigo. Então, não dá para nós olharmos aqui para esse texto e não lembrarmos da relação com o que Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 e 23, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Por isso que Paulo começa aqui esse trecho falando sobre família,
e dando essa ordem clara, que se nós queremos viver como famílias cristãs, abençoadas por Deus, em primeiro lugar nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, parar de viver como tolos, e sermos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo desenvolva em nós as qualidades que Ele quer desenvolver em nós, o fruto dele, né, que é manifesto em várias virtudes que Ele traz para as nossas vidas, que são necessárias para vivermos em sociedade, para nos relacionarmos com outras pessoas e principalmente para nos relacionarmos dentro da nossa casa. E eu quero encerrar aqui essa mensagem lembrando rapidamente dessas virtudes, desse fruto do Espírito. Em primeiro lugar, ele fala do amor, né, que o fruto do Espírito é amor. E amor, lembrando, não é um sentimento, o amor é uma decisão. O verdadeiro amor nós vemos em Jesus Cristo, que amou pecadores que não mereciam ser amados, e se entregou, né? Entregou a própria vida, morreu no lugar daqueles que eram seus inimigos. Então, mais do que nós fazermos declarações e textões na internet, coisa que eu tenho muita dificuldade, que minha esposa pega no meu pé e puxa minha orelha direto, que ela gosta disso, né? Tem umas aí que também gostam, né, Bruna? Por mais que isso seja bonito, mas o verdadeiro amor vai muito além, né, do que as fotos, do que as declarações de amor. O verdadeiro amor é um sacrifício em prol daquele que muitas vezes não merece ser amado, e temos amado assim as pessoas que vivem conosco nas nossas casas, nossa esposa, né, marido, os filhos, temos conseguido amar assim. Ele fala que o fruto do Espírito é a alegria e paz, uma alegria e uma paz que vem independente da situação que nós estamos passando, seja dificuldade, seja uma situação financeira difícil, seja a ausência da saúde, mas a alegria do Senhor está ali presente, a paz que excede todo o entendimento está ali presente. Então nós precisamos do fruto do Espírito também para caminharmos como família. A longanimidade, né, que é a paciência. São muitos casais que se divorciam por incompatibilidade de gênios, né? O meu santo não bateu com o dela, né? E aí na hora da raiva perdem ali a paciência, não sabem lidar com as palavras, não sabem lidar com o ressentimento e não conseguem mais conviver juntos, porque falta essa paciência, falta essa longanimidade que só o Espírito Santo pode dar a todos nós. Ele fala também da benignidade, da bondade, né? São duas virtudes aqui muito parecidas, que significa nós agirmos com bondade e buscarmos também o bem daquela pessoa que nós amamos. É abrir mão do nosso egoísmo e querer fazer o bem. Eu quero que o meu cônjuge se sinta bem, eu quero que o meu filho se sinta bem aqui na minha casa, eu vou fazer o possível para que ele se sinta bem, para que ele tenha uma boa vida. Ele fala também que o fruto do Espírito é a fidelidade, né? E que dificuldade nós vemos essa qualidade nas famílias, nos nossos dias, né? De pessoas confiáveis, de pessoas que mantêm a fidelidade, aquilo que prometeram, né? Diante de um pastor, diante de um padre, diante de um juiz, que falaram que era até que a morte os separe, mas depois não é bem assim, né? E a fidelidade. A mansidão também, né, é outro fruto aqui, é outra qualidade desse fruto. A mansidão é o que? É a gentileza, é a educação. Tem pessoas que não falam nem bom dia mais, né? Nem falam bom dia um para o outro, não agem com educação, não falam por favor, né? E também ser manso é não responder às provocações. Tem momentos que às vezes um do outro vai estar mais atacado ali, vai dar aquela provocada, né? Se os dois estiverem em pé de guerra, aí, né, é jogar faísca no querosene, né? Mas nós precisamos manter a mansidão, né, para quando um tentar atacar, o outro segurar e falar, não, a gente não vai brigar, calma aí, né? E por fim ele termina falando do domínio próprio, né, que é o controle sobre o próprio eu, controle do próprio ego, né? Eu não vou deixar o meu ego aflorar e ser superior ao propósito de Deus para a nossa própria família. Não, porque eu quero isso e não importa o restante. A nossa família vai fazer isso porque eu quero.
domínio próprio é nós aprendermos a enxergar quem nós somos, né? E o que nós devemos fazer verdadeiramente. Agora, o interessante é que só podemos ter esse fruto através do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas se você colocar isso em prática, você não vai ser beneficiado diretamente por exercer nenhuma dessas qualidades aqui, nenhuma dessas virtudes, né? Você não vai ser beneficiado por amar, por ser longânimo, né? Na verdade, você vai ter que engolir sapo, você vai ter que passar nervoso. Você não vai ser beneficiado, mas os outros ao seu redor serão abençoados, serão beneficiados. Por isso que a ordem de Cristo aqui é fazermos pelos outros, mas lembrarmos que estamos fazendo em primeiro lugar a Cristo, que já fez tanto por nós, que nós nunca vamos conseguir pagar isso por Ele. E se nas nossas famílias todos nós aprendermos a fazer isso, e a buscar o bem do outro, a amar, e a desenvolvermos a mansidão, eu vou estar buscando a felicidade do outro, e o outro vai buscar a minha felicidade, e aí sim nós vamos conseguir caminhar, e viver corretamente, e sermos abençoados. Então, o meu desejo aqui é que nós possamos olhar para esse verdadeiro propósito de Deus para as nossas famílias, né? Deus nos criou, porque Deus não tem o desejo de que nós vivamos isolados, ou de uma forma egoísta. Deus quer que vivamos unidos, nos relacionando, mas o pecado ele vai atrapalhar esse relacionamento. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, e aprender a obedecer a voz desse Espírito Santo, custe o que custar. Custe o que custar, e louvar o Senhor dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Louvar o Senhor engolindo sapo, amando, sofrendo, quieto, mas sem retrucar, sem revidar, às vezes apanhando, né? Espero que só no sentido ali, né? Não físico, né? Mas às vezes, né, você toma aquele coice ali, mas você segura e fala assim: eu não vou devolver na mesma moeda. Eu não vou devolver, eu vou agir diferente. Mas isso é uma forma de nós louvarmos a Deus e nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Então que todos nós possamos buscar cada dia mais o Espírito Santo, desenvolver esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos desfrutar como é bom vivermos em relacionamentos abençoados pelo Senhor e famílias abençoadas pelo Senhor. Amém?